Olá, eu sou Luiz Eduardo Gomes e está começando agora o Dipoa, o podcast que é uma parceria do Sul 21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. E no programa desta semana nós temos o prazer de receber os professores Rodrigo Paiva e Walter Colichon, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, o IPH. Professores, muito obrigado por aceitarem o convite de participar do nosso podcast. É um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente tem um prazer aí de compartilhar com o público. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Estamos felizes pela oportunidade aí de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Professor Rodrigo, então vamos começar. Eu queria que vocês apresentassem um pouquinho o que é o IPH da URGS, porque eu acho que o IPH ele acabou sendo uma das principais fontes que a gente teve nessas últimas semanas, nesse mês de maio, né? Não só a imprensa aqui do Rio Grande do Sul, mas a imprensa nacional também, enfim. Estava falando antes de começar o programa do Fantástico também, que teve participação dos professores nas matérias deles, né, em Jornal Nacional. Então, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas ficou bastante em evidência, né? Mas eu acho que muita gente não sabe exatamente quem é, quem faz parte, como é que se formou esse instituto. Então, professor Rodrigo, eu queria que tu começasse explicando para a gente, né, como é que funciona o IPH e quem faz parte dele. Tá bem, então o Instituto de Pesquisas Hidráulicas é uma unidade da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse instituto tem 70 anos, né? Se dedica à pesquisa, ensino e extensão em todas as áreas relacionadas à água. Então isso vai desde estudo de cheias, de secas, da hidrologia, né, que é a ciência que estuda as águas, estudo para projetos de reservatórios, barragens, estações de tratamento de água, meio ambiente, enfim, muitas e muitas áreas relacionadas à água. E nesse instituto, a gente tem cerca de 40 professores que se dedicam a esse assunto, cada um especialista em uma área diferente, né? A gente se dedica ao ensino a nível de graduação para engenharia ambiental, engenharia hídrica, engenharia civil, todas as outras engenharias, agronomia, geologia, né? E além de ensino em nível de pós-graduação, né? Nível de mestrado, doutorado. Tivemos durante muito tempo também um curso técnico, né? Para formar técnicos em hidrometria, tá? E esses profissionais, o corpo docente do IPH, as pessoas que trabalham no IPH, são tipicamente engenheiros, né? Engenheiro civil, ambiental, hídrico, ou outros profissionais também, né? Geólogo, geógrafo. Então, existe biólogos, ecólogos. Né? O senhor é engenheiro civil, né? Eu sou engenheiro civil. E o professor Walter é engenheiro mecânico. Eu sou engenheiro mecânico de formação, mas eu acabei fazendo a pós-graduação nessa área de hidrologia, que é uma área mais próxima da engenharia civil, da engenharia ambiental. Então, eu abandonei um pouquinho a minha vida de engenheiro mecânico e hoje eu sou hidrólogo, né? Que é essa especialização na ciência da água, exatamente. Né? Professor Walter e professor Rodrigo, a gente viveu, né, talvez o maior evento extremo climático da história recente do Rio Grande do Sul, e até quero saber de vocês também como é que a gente classifica esse evento, né, qual foi o escopo dele, se foi realmente algo muito além do esperado, né, ou se foi algo que foi mais amplificado pela falta de prevenção. Como é que vocês analisam esse evento? Ele foi realmente muito fora do normal ou poderia ter sido mais mitigado se tivesse sido algumas medidas de prevenção? Esse foi um evento absolutamente extraordinário. Né? Para vocês terem uma ideia, ele foi um evento recorde no Rio Jacuí, ele foi um evento recorde no Rio Taquari, no Rio Caí e também aqui no Rio Guaíba. Então, ele foi um evento que superou todos os eventos anteriores conhecidos, inclusive na Lagoa dos Patos também, superou a cheia de 41 em Pelotas, por exemplo. Né? E ele foi causado por uma chuva que foi maior em volume do que a chuva que caiu em 41 e que caiu em menos tempo do que a chuva em 41. Então, a gente tem mais volume de chuva concentrado em menos tempo. E a consequência foi o que a gente viu.
né? Então, por exemplo, numa cidade como Lajeado, por exemplo, o nível d'água foi mais de 4 metros acima da maior cheia conhecida anterior, que aconteceu no ano passado, em setembro, né? E 4,5 metros a mais do que a cheia de 41. Então foi uma situação de proporções desconhecidas até hoje, né? Mesmo aqui em Porto Alegre, a diferença para a cheia de 41 não foi tão grande, mas ainda assim é talvez 0,5 metro acima da cheia de 41. Então é uma proporção muito maior, né? Então foi realmente um evento extraordinário. A gente tem motivos para achar que a chuva que aconteceu é uma chuva recorde em escala nacional, né? Não num ponto ou no outro ponto, né? Não tem nenhum ponto em que foi medida mais chuva, por exemplo, do que em Bertioga, no verão do ano passado, em 2023, no litoral de São Paulo, que teve registros de 682 milímetros em 24 horas, né? Mas isso é num ponto apenas. Aqui a gente não chegou a ter nenhuma chuva dessa magnitude em 24 horas em nenhum lugar. Mas a gente, em compensação, teve a chuva acontecendo em muitos lugares ao mesmo tempo e durante mais tempo. Então choveu durante vários dias seguidos, de forma muito, muito intensa, durante 3 dias seguidos, né? Mas, além disso, a chuva anterior já era grande e continuou chovendo depois. Então, a chuva, a gente tem motivos para acreditar que é um evento recorde em escala nacional. Essa é uma questão que ainda está sendo analisada mais detalhadamente, mas a gente tem motivos para acreditar. E, além disso, essa chuva ela caiu de uma forma muito concentrada numa parte da bacia que responde de forma muito rápida, que é a parte da bacia com maior declividade, onde tem a transição dos vales para a região do Planalto, né? Então são áreas com declividade muito alta em que, tipicamente, quando a chuva acontece, ela rapidamente se transforma em escoamento e atinge os rios e faz os rios subirem muito rapidamente, né? Então foi talvez uma chuva que, se um hidrólogo tivesse que criar um cenário hipotético extremamente negativo, ele mesmo não teria imaginado uma chuva tão terrível como essa que aconteceu, né? Mas não foi só isso que aconteceu, né? A gente tem também um componente humano nesse processo, né? E acho que eu posso deixar o Rodrigo complementar nesse caso, mas algumas coisas não funcionaram tão bem como a gente gostaria que tivessem funcionado, né? Eu gostaria de falar sobre o fenômeno natural ainda, que aconteceu essa chuva de grande volume, né, e grande intensidade. Ao atingir essas regiões de montanhas, gerou um grande volume de escoamento que se propaga rapidamente por esses rios de montanha. Por isso que a gente observou no Vale do Taquari, por exemplo, elevações de mais de 20 metros e de forma muito rápida, né? Nas cabeceiras isso acontece em poucas horas, né? Ao longo de um dia isso já chega no Baixo Taquari, né? E causando grande destruição, né? Nessas regiões a gente tinha um escoamento com muita velocidade. Eu ia perguntar isso. É isso que causa esse fenômeno de arrastão, né? Que a água vai levando tudo que leva a ponte, leva a casa, né? Exatamente. Só para vocês terem uma ordem de magnitude, uma outra colega que comentou, a gente hoje olha na televisão aquelas ondas de surf de Nazaré, né, que tem 30 metros, é mais ou menos o mesmo tamanho dessa onda, né, 20, 30 metros. E a amplitude de um tsunami também não chega a isso, né. Então realmente foi um fenômeno extremo, né. Esse volume da água, ao chegar nos rios de planície, no rio Jacuí, no Baixo Taquari, ele se espalha por uma grande região, ele até escoa mais devagar. Por isso que demorou um pouco para chegar esse efeito até Porto Alegre, a região metropolitana, né? Demorou uns 2 dias, né? Lá no interior, no dia 1º, por aí já estava uma situação crítica. Em Porto Alegre, o nível foi se elevar na quinta-feira, sexta-feira, chegando no pico sábado e domingo. Só que mesmo assim, a elevação em Porto Alegre ela foi muito rápida em comparação às cheias que a gente conhecia. Na cheia de 41, que era maior até então, o nível da água do Guaíba demorou 10 dias para se elevar até o pico. Nessa cheia de 24 foi apenas 2 dias. Então isso pegou as pessoas ainda mais de surpresa, né? E ainda falando sobre os números, né?
essas vazões que foram registradas tanto no Guaíba, no Taquari, no Jacuí, chegam a limites de recordes globais, de envoltórias de recordes globais para bacias do mesmo tamanho. Ao mesmo tempo, esse volume, essa vazão, né, esse fluxo d'água de mais de 30 mil metros cúbicos por segundo no Guaíba, é um fluxo assim, comparável à vazão dos grandes rios do mundo, né, dos maiores rios do mundo, só perdendo para o Rio Amazonas, que a vazão é 200 mil metros cúbicos por segundo. Né, e comparável com as vazões de cheia da maior parte dos rios da América do Sul. Então, nesse sentido, realmente foi um evento muito grande. Mas dava para ter... Assim, nós vamos por partes, né? Obviamente, o sistema de proteção contra cheias, né, ele foi feito para aguentar uma altura de até 6 metros aqui na região metropolitana de Porto Alegre, né, com os diques, com o muro da Mauá. Enfim, aí teve problemas de manutenção. Mas eu queria saber primeiro, sabendo que ia chover isso, ali em meados de abril, quando é que a gente foi que a gente sabia que ia chover uma quantidade, não essa quantidade, mas que viriam ter chuvas extremas no estado? Daria para dizer que, assim, no ano passado, né, a gente já teve eventos extremos no sul do Brasil. A gente teve em junho, julho, né? Depois setembro. Primeiro junho em Caraí, né? Isso. Cará, desculpa, perdão. A gente teve em setembro, né? Aí no Taquari. No Taquari, depois já uma cheia no Guaíba. Aí veio aquele sentimento, bom, tudo bem. As pessoas pensam que o próximo evento vai demorar muitos anos. Sim. Veio em novembro. Depois, em 16 de janeiro, tivemos chuvas intensas e ventavais. Aí, se a gente olhar o que estava acontecendo nesse ano, a gente estava com um ano de El Niño, que o El Niño tipicamente traz mais chuvas, né, cheias para o sul do Brasil. Além disso, a gente está vivendo um momento em que a temperatura global está elevada, batendo recordes também, né? Então, daria para talvez a gente desconfiar que o ano estava sendo diferente, né? Que a gente não poderia, digamos, diminuir a nossa atenção, né? Então, isso, digamos, num médio prazo, numa escala sazonal. Agora, numa escala assim mais de curto prazo, houveram alertas. Eu me lembro de ter recebido alertas entre domingo e segunda-feira. De que a chuva seria... Se a gente teria chuvas muito grandes. Né? Outros colegas já estavam com atenção antes até, né? No dia 25 de abril, tinha uma previsão que indicava chuvas intensas. Ela não foi perfeitamente correta, porque ela indicava a chuva maior na região das Missões e porque o volume total de chuva não chegava à metade do que aconteceu. Mas era uma previsão que indicava que era necessário ter atenção, né? E mais ou menos essa previsão ela foi se mantendo até o dia 30, né, que indicava alguma coisa da ordem de 200 milímetros, cairiam até a quinta-feira, né, que é uma situação que exige atenção, mas realmente foi uma subestimativa do que realmente aconteceu. Chegou a passar de 700 em alguns lugares, né? Exatamente. Nesse mesmo período choveu mais do que o dobro do que foi previsto. Isso não significa que a previsão estava errada e que por isso aconteceram os problemas. Por quê? Porque a previsão meteorológica ela serve para preparar as pessoas para que mantenham a observação do que está acontecendo, né? A gente não pode imaginar que simplesmente com a previsão meteorológica a gente possa ter informação suficiente para evacuar uma cidade, um bairro, etc. Não, porque essa previsão está sujeita a muita incerteza, né? O que é necessário para a gente ter uma efetividade maior em lidar com essas cheias é uma previsão mais acurada, que para ela acontecer a gente tem que ter outro tipo de sistema de alerta, né, que envolve monitoramento intensivo e previsão baseada nessa observação. Aí a gente esquece um pouquinho a previsão meteorológica e passa para o monitoramento hidrológico. Realmente, qual é a chuva que está caindo? Qual é o nível da água do rio? Quanto aquela barragem a montante já está liberando de vazão? Mas aí é algo mais do momento mesmo, né? É do momento mesmo, né? Então, houve sim previsões, essas previsões foram suficientes para a gente saber que um evento grande
vinha pela frente, mas elas não foram perfeitas, nem de longe. A gente pode dizer que essas previsões foram perfeitas ou que se sabia que o que estava vindo pela frente seria a maior cheia da história do Rio Grande do Sul, né? Não ficava claro isso nas previsões meteorológicas lá no dia 25 ou 30. Foi só enquanto que o evento foi se desenvolvendo que a gente foi percebendo o grau de gravidade da situação que estava acontecendo, né? Então, daria para dizer que nos primeiros momentos, porque assim, as primeiras cidades que foram afetadas, se não me engano, foi Santa Maria e no Vale do Taquari, né? Sinimbu e Santa Maria e a região Santa do Vale do Cruz. Jacuí, né? Para essas cidades, há alguma coisa que poderia ter sido feito de imediato, para pelo menos avisar as pessoas, dar um nível de alerta mais. Vai chover amanhã, vai chover hoje. É melhor já evitar. Vocês avaliam que algo poderia ter sido feito de uma forma mais automática, assim, mais automática não, mais imediata, para poder minimizar o impacto mesmo na vida das pessoas? Em geral, a gente tem indicado que a necessidade de melhorar todo esse sistema de previsão, de alerta e de comunicação com as pessoas, para que ele possa ser mais assertivo e mais detalhado, né? Isso vai envolver muita coisa, né? Desde aumentar o número de estações de monitoramento da chuva e dos níveis dos rios, né? Melhorar os sistemas que fazem essa previsão. A gente acredita que a capacidade está nas pessoas também, né? Então, aumentar o número de técnicos das salas de situação, etc., para que eles possam estar fazendo todo esse acompanhamento, né? Então, é um trabalho grande a ser feito. Mas complementando aqui, num lugar como Sinimbu, por exemplo, a resposta é muito rápida. Leva poucas horas entre o instante que acontece a chuva e o momento em que a vazão do rio Pardinho, lá em Sinimbu, se eleva muito e o nível da água começa a subir rapidamente, né? São poucas horas. Então, se não há uma medição muito cuidadosa da chuva, não tem como saber o que vai acontecer, né? Porque só baseado na previsão meteorológica, previsão de modelos meteorológicos, a gente não tem confiança naquela informação. Então, repetindo isso. E casualmente na bacia do Rio Pardinho, a gente não tem praticamente nenhum monitoramento, nem de chuva, nem de nível da água do rio, nem nada. Então é uma situação assim que simplesmente Ficamos às cegas naquela região, então. Exatamente. Com o sistema que hoje existe, não tinha como avisar as pessoas, a não ser dizer assim, olha, uma grande chuva está prevista, né? Mas isso acontece frequentemente, uma grande chuva prevista, e nem sempre acontece a maior cheia da história por causa disso, né? Então as pessoas tinham noção de que ia chover, né? Mas assim como também tiveram noção que ia chover em setembro, e nem por isso em Sinimbu foi destruído em setembro ou em novembro, né? Então faltou esse elo final. Se a gente quer, no Rio Grande do Sul, evoluir nesse aspecto, a gente vai ter que passar por uma etapa de aquilo que o Rodrigo falou, intensificar o monitoramento, né? A gente vai ter que equipar melhor o órgão que é responsável por essas previsões e partir para uma outra tipo de previsão que não é baseada apenas em previsão meteorológica, mas é baseada em monitoramento intensivo e, junto com isso, toda a parte de pessoal técnico, os recursos humanos que são necessários para fazer isso. Porque a gente às vezes acha que a tecnologia pode resolver tudo, mas no fim das contas vai envolver seres humanos, né? Então essa é uma questão. Tem lugares que a resposta foi tão rápida que praticamente com o sistema atual foi impossível, né? Aí que eu queria chegar. Mas tem lugares como a região metropolitana, Exatamente, que eu lembro muito bem. Eu lembro que acho que na sexta-feira, foi a primeira vez que eu falei com o professor Rodrigo, que tinha a pesquisa do IPH, tinha o balanço, né, o boletim do IPH dizendo vai chegar a 5 metros, provavelmente entre sábado e domingo. E foi o que foi confirmado. Exatamente. Né? Ou seja, a gente teve pelo menos 48 horas de antecedência desse aviso e muitas pessoas foram pegas de surpresa, né? Mesmo assim, né? Ali foi um problema do sistema que se achava que ia segurar e não segurou o volume de chuva, ou ali já dava para ter feito um alerta para as pessoas evacuarem antes? Vamos continuar falando um pouquinho da questão da previsão, né? Então, isso é natural. Algumas bacias que são pequenas respondem muito rápido, na questão de horas.
outras que são maiores respondem da chuva. Depois da chuva, elas respondem em dias, né? Então, por exemplo, para o caso do Rio Taquari, na própria quarta-feira já estava se observando elevação rápida dos níveis e o SGB, Serviço Geológico Brasileiro, emitiu uma previsão baseada nos níveis a montante. E isso já teve uma grande utilidade para aquela região. E na quarta-feira, no dia 1º, eu e meus colegas, né, o Fernando, o Matheus Sampaio, a gente já vinha estudando ferramentas para fazer previsão de níveis no Guaíba, e a gente, vamos fazer previsões, né? E aí já naquele momento a gente percebeu que os níveis do Guaíba iam se elevar muito, né? Os cenários já estavam mostrando passados 5 metros, e até alguns cenários que a gente até achou que podia estar errado, né? Se aproximando dos 6 metros, certo? Então aquilo foi uma surpresa até para os técnicos, para os hidrólogos, né? Parecia algo muito grande. E de quarta para quinta, para sexta-feira, isso foi se concretizando, né? Na própria quinta-feira pela manhã, a Prefeitura de Porto Alegre decidiu pelo fechamento das comportas. Na quinta, às 2h, o nível do Guaíba já estava em 3 metros, né? Depois, eu acho que durante o fim da tarde já tinha superado as cheias de 2023. E na sexta de manhã, já vinha se elevando ainda mais. Foi quando os próprios técnicos do IPH decidiram, a gente tem que avisar mais as pessoas, né? Colegas tinham preparado mapas de áreas que poderiam ser atingidas numa eventual falha do sistema de proteção, né? Então a gente pensou assim, vamos avisar as pessoas, porque nessas áreas, a gente calculou, moravam 150 mil pessoas. 500 mil no total da região metropolitana, né? Isso, mas só em Porto Alegre, 150 mil. Ou seja, se o nível do Guaíba sobe tão rápido e houver uma falha, não haveria tempo hábil para essas pessoas saírem, né? Já que a gente não existe um... A gente está falando disso sexta de manhã. Isso sexta de manhã. Foi aí que se divulgou muito na mídia, né? Sim. A gente, talvez acho que foi nesse momento que eu te mandei também o material. Só que naquele momento a gente também não imaginava que haveria uma falha tão generalizada do sistema de proteção de cheias como Porto Alegre. Foi mais uma medida de precaução. Então o sistema, ele, de certa forma, ele segurou a cheia, segurou a inundação, porque o nível do Guaíba subiu entre sexta e sábado, né? Uma que outra comporta falhou, entrou água. Aí na Sertório já estava alagado, mas era basicamente ali na sexta-feira. Né? Então ele atrasou, ele acabou atrasando a entrada d'água, né? Então ele foi falhando sábado, domingo, segunda-feira, né? De certa forma deu um tempo maior para as pessoas, mas o impacto final foi quase que total. Né? Mas no momento que foram feitos aqueles mapas que indicavam que haveria risco, a gente não sabia ainda que o sistema ia falhar da forma como ele falhou. Né? A gente começou a ver cenas que deixavam a gente preocupado, por exemplo, o portão com um saco de areia visivelmente vazando, do outro lado da Mauá, a casa de bombas vertendo água. Aparentemente as coisas não estavam indo tão bem como a gente gostaria, e aí a gente tinha um mapa e começou a ficar preocupado que essas pessoas talvez nem todas soubessem que elas estavam correndo perigo mesmo. Muitas pessoas não sabiam que moravam numa área inundável, que seu bairro, sua casa era protegida por diques, nem nada disso, né? E então foi uma tentativa de antecipar isso, né? E sim, é o resultado, na verdade, de uma pesquisa, não é uma previsão operacional ainda, né? Mas que naquele momento se revelou muito útil, né? A gente tem feedback de vários grupos assim que tomaram decisões boas a partir dessa divulgação, né? Isso é interessante de ser mencionado, né? O nosso instituto, ele se dedica ao ensino, à pesquisa, né? Faz projetos de pesquisa, mas a gente não tem esse papel operacional, né? Como tem, por exemplo, a sala de situação no governo do estado. Isso, a gente nem tem tempo para fazer isso todos os dias, né? Só que assim, ao ter o conhecimento, a gente conhecer as tecnologias, conhecer sobre o fenômeno, foi algo muito natural, todos os colegas se sentiram quase que no dever, né?
de fazer alguma análise, fazer alguma orientação, né? Então, por isso que teve todo esse trabalho, né, que o público acompanhou ao longo desse mês. Professor, deixa eu lhe perguntar, assim, o sistema de proteção, até teve o manifesto, vocês devem ter visto, obviamente, dos ex-diretores do DEP, do DEMAI, em que eles frisaram, então, o sistema é robusto e eficaz, né, mas precisa de manutenção. Uma pergunta primeira que eu faria para vocês do ponto de vista da manutenção. O problema foi muito agravado pela questão da falta de luz, né? Porque, enfim, as casas de bomba deixaram de funcionar porque não tinha luz. Mas se tivessem luz, elas poderiam ter dado conta de minimizar esses estragos ou não? Do jeito que elas estavam, era muito difícil segurar, elas já estavam precárias e seriam alagadas de qualquer jeito. Eu entendo que a primeira falha foi a questão da vedação das comportas, né? Ali foi onde se iniciou todo o problema. À medida que as comportas não estavam totalmente vedadas, entrou um volume muito grande de água, né? E, no meu entendimento, essas casas de bomba foram todas dimensionadas e preparadas para retirar da cidade volumes vindos da chuva local da cidade, para resolver o problema dos alagamentos. E não para resolver um problema de uma inundação do Guaíba inteiro entrando dentro da cidade, né? Claro, depois teve o problema que elas também foram falhando, né? Então agravou. Mas não foi só isso também. Teve problemas de diques que romperam porque Especialmente no Sarandi. a gente tem ali pessoas habitando em cima dos diques, né? Você teve lá também, viu, né? Isso pode enfraquecer os diques. Tem lugares em que os diques foram rebaixados e tem lugares também em que o próprio sistema, aparentemente, ele não tinha sido completo assim quando foi construído, que é o caso da entrada do Transurb ali, que é um pouquinho rebaixado, que é o caso da própria Assis Brasil, que é um pouco rebaixado, né? Então, os detalhes dessa entrada da água em cada ponto a gente não conhece detalhadamente, né? Mas o que parece ter acontecido é um colapso desse sistema como um todo, assim, porque praticamente não teve nenhum ponto em que as coisas não falharam, né? E por motivos diferentes, num lugar e no outro, né? Pois é, isso que eu queria perguntar. Acho que seria legal vocês explicarem também para a audiência, porque a gente teve mais de um problema acontecendo ao mesmo tempo para ter a inundação que a gente teve na cidade. A gente teve a água que veio do Guaíba diretamente, né? Mas em alguns bairros um pouco mais afastados, aquela água ali no Mindeus, própria Zona Norte, né? Na Zona Norte teve a questão do dique, mas no Maitá também teve muitas áreas que não ficam diretamente, que a água não era diretamente a mesma água do Guaíba, né? Ela tinha um intervalo, uma parte seca. Isso fica muito claro ali no Beira-Rio, por exemplo, né? Que tu tem ali os diques de 6 metros, que na Avenida Beira-Rio não ficou alagado, ficou muito pouco alagado. Já a Padre Cacique ficou completamente embaixo d'água, tá? De Beira-Rio ficou completamente embaixo d'água, né? O que causou esse alagamento dessas áreas que não vinha água diretamente do Guaíba? A água ela vinha diretamente do Guaíba, só que a Avenida Beira-Rio ali no caso é o próprio dique, né? É como assim, a água não passou por cima do muro, mas ela entrou. Sim. Na Mauá. A água não passou por cima da Avenida Beira-Rio, que é o dique, mas ela entrou. Ali ela pode ter entrado através da própria casa de bombas, né? E no Mindeus também, né? Existem casas de bombas que drenam água para dentro do arroio dilúvio, né? E algumas delas também não funcionaram, então a gente tem esses diversos problemas, mas toda essa água foi água do Guaíba. Não, claro, né? mas era uma que vinha de baixo também, né? De baixo, às vezes é porque o conduto da água pluvial, né, ele tem lá as bocas de lobo, etc. Aquilo ali é levado até uma casa de bombas. Quando essa casa de bombas não funciona, a água faz o caminho inverso através do conduto pluvial e acaba saindo pela boca de lobo, em vez de entrar pela boca de lobo. É isso. Então, é uma água que surge na rua sem ter uma conexão aparente com o Rio Guaíba, mas existe uma conexão pelo sistema de drenagem pluvial por baixo da terra. Então, é a água do Guaíba, sim. Lá na Zona Norte, teve lugares que a água que entrou foi água do próprio Gravataí. Mas por que a água do Gravataí entrou? Porque o Rio Gravataí fica praticamente no mesmo nível que o Guaíba fica lá na foz do Gravataí, na zona da Arena do Grêmio. Então ele fica nivelado
E foi então a cheia do Guaíba que causou essa elevação do nível do Gravataí, e o Gravataí, por sua vez, entrou através dos arroios lá no Sarandi, na Fiergues, no Maitá também entrou por aquele lado norte ali, né? E esses repiques que a gente teve, primeiro naquela quinta-feira que teve o temporal, aquele evento também foi um evento que dá para considerar fora do normal, né? Sim, então a gente teve uma primeira elevação com um pico no primeiro final de semana, né? No dia 5, né? Dia 5, então, domingo. Depois o nível do Guaíba foi descendo. Depois daquela outra semana a gente teve de novo uma chuva muito forte. No dia 12 teve chuva forte. Né? Que pegou toda a bacia do Taquari, pegou Daquele, o Jacuí no outro final de também. semana, né? Então depois teve uma nova subida ali Sim. que a gente chamou de repique, né? Chegou a 5,20 metros, se eu não me engano. No momento havia até uma expectativa de superar o primeiro pico, né? Havia essa dúvida. Depois o Guaíba foi descendo e ele foi apresentando subidas menores, que aí foram muito mais associadas ao vento, o vento sul, que segura o Guaíba, muito mais relacionado a isso do que a chuva. Naquela quinta-feira, que acho que você está comentando, aconteceu aí um efeito combinado, né? O Guaíba já vinha elevado, né? Represando, então, todo o escoamento de água de dentro da cidade para sair para fora do Guaíba. E aí choveu muito em Porto Alegre. Choveu muito em Porto Alegre. Aí choveu absurdamente em Porto Alegre. Então, até regiões que não tinham sido impactadas antes ficaram alagadas. E esse volume não teve muito caminho por onde sair, porque esses condutos estavam já todos afogados de água, além de todo o problema da lama, da inundação, os resíduos sólidos, o lixo, etc. E das casas de bombas que não funcionavam. Sim, né? Então foi um problema que foi agravado naquele momento. E aí, desde então, o que a gente observou foi o Guaíba descendo, mas sempre que batia um vento sul, o nível da água podia se elevar a 20, 40 centímetros, que foi o que aconteceu segunda-feira agora. Eu ia perguntar isso, é onde eu queria chegar. E esse evento de segunda-feira, a gente grava o programa na terça, dia 4. Na segunda-feira, o que aconteceu para voltar a subir em alguns lugares, sendo que o nível do Guaíba já tinha baixado bastante? Então o nível na semana passada já tinha ficado até abaixo da cota de inundação, as pessoas estavam até comemorando, né? Eu e meus colegas, a gente já tinha observado nas nossas previsões que no final de semana a gente ia ter um vento norte, que reduz ainda mais o nível, só que de domingo para segunda um vento sul forte. Então ele subiu de novo 40 centímetros. Fez inundar novamente ali a região do Cais, né? E algumas regiões ali, perto do Praia de Belas, houve esse retorno da água pelos bueiros. De novo, porque estava provavelmente entupido, com lama, com lixo, né? Essas subidas e descidas do Guaíba em função das condições meteorológicas do vento, pressão atmosférica, etc., elas acontecem normalmente, a gente não percebe elas porque ele está lá baixinho e a gente não dá bola para elas, né? Quando ele está assim alto que a gente fica de olho, mas isso acontece quando o rio está baixo também, esse efeito do vento, nível subir, nível diminuir conforme a direção, a intensidade do vento. Isso acontece continuamente, né? A gente pode observar isso nos registros históricos, nas medições, a gente observa esse comportamento. Só agora que a gente estava água pelo pescoço, assim, a gente começa a ficar mais atento para isso e começou a observar isso. Cada subida, cada repique do Guaíba em função do vento, a gente já tinha um sobressalto, né? Professores, agora acho que a pergunta mais importante que eu vou fazer para vocês nesse programa. E agora, nos próximos dias, nas próximas semanas? A gente está saindo desse evento, tem previsão de novo vento, de novas chuvas que pode voltar a elevar a água, voltar a causar novas inundações, ou pelo menos por enquanto vai dar uma trégua? A nossa previsão de hoje, pela primeira vez, foi mais otimista, né? A gente não espera chuvas com grande volume nos próximos 10 dias. Além disso, o nível do Guaíba hoje já estava um pouco abaixo da cota de inundação e a tendência é ele ir reduzindo até que ao longo da semana ele fique até abaixo da cota de alerta, que é de 13,15 nessa nova régua do gasômetro. Aí sim, daria para a gente ficar um pouco mais descansado, né? Mas existem coisas que a gente deve fazer imediatamente. Por exemplo, continuar cuidando da população afetada, né? Todo o processo da limpeza das áreas afetadas, mas principalmente a recomposição desses sistemas
de proteção contra as enchentes, tanto em Porto Alegre como as cidades da região metropolitana. Por quê? Não existe nenhuma garantia de que a gente não tenha uma nova cheia grande nos próximos meses, entendeu? Então, é como quando a gente fura o pneu do carro, né? A gente não fura o pneu do carro todo dia, né? Eu acho que eu furei 3 vezes na vida. Mas sempre que a gente fura o pneu, a gente troca, coloca o step e no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, a gente vai na borracharia e conserta o pneu para ficar preparado, porque pode vir a furar o pneu, haver necessidade no dia seguinte. Não existe nenhuma garantia. Professor Walter, a gente, o professor Rodrigo acabou de falar, né? Não tem nenhuma garantia de que isso não vai acontecer de novo e não se sabe quando, né? Mas, dados os sistemas, né, que a gente tem hoje do El Niño, isso vai se arrefecer nos próximos meses ou a gente ainda vai continuar num cenário que é possível ter novas chuvas com a mesma intensidade, com uma intensidade menor, mas chuvas extremas, como a gente viu agora, para esse ano? O El Niño, aparentemente, ele está enfraquecendo e pode se transformar numa laninha, né? Um esfriamento da temperatura do Oceano Pacífico, né? Na região tropical. Mas a gente tem ainda outras condições que geram uma preocupação, né? A temperatura do Oceano Atlântico ainda é muito alta, né? A gente tem uma temperatura média global mais alta do que os próprios modelos de mudança climática projetariam para esse período, para essa época, para os anos atuais, né? Então, a gente tem uma condição que gera preocupação. A gente olha na previsão do tempo, estamos em junho, né? A gente olha 10 dias à frente, não tem uma temperatura baixa realmente aqui em Porto Alegre, né? Parece que a gente está vivendo um inverno muito ameno, né? Isso é motivo de preocupação, assim, em termos de extremos hidrológicos de chuva, é um motivo de preocupação. Por um lado, a transformação de El Niño em Laninha, o final do El Niño pode gerar um certo alívio. Por outro lado, essas outras questões aí nos mantêm ainda muito preocupados, né? E num prazo mais longo, a gente tem que manter ainda essa preocupação, porque a gente está finalizando um projeto de pesquisa agora, até coordenado pelo professor Rodrigo, em que a gente analisou quais seriam os possíveis impactos das mudanças climáticas globais sobre eventos extremos hidrológicos, secas e cheias em todo o Brasil, né? É um projeto em conjunto com a Agência Nacional de Águas, né? E existe um sinal mais ou menos claro, né, de que na região sul a gente vai ter um aumento consistente assim, das cheias, né, ao longo do século XXI. Então, tanto do ponto de vista de um curto ou médio prazo, a gente tem que manter a atenção, e principalmente de um ponto de vista de mais longo prazo, né, a gente tem que se prevenir, e realmente não dá para acreditar que coisas como essa não vão mais acontecer. Pois é, isso que eu ia perguntar, porque assim, muito se fala que a última vez que se teve uma chuva parecida foi em 1941, que é um fato, né? Mas algumas pessoas já levam para o lado de, aconteceu faz 80 anos, vai levar 80 anos para acontecer de novo. Não dá para pensar assim, né? Não existe nenhuma justificativa física de que esses eventos vão seguir um período exato de 80 e 80 anos, por exemplo, entendeu? Pode acontecer no dia de amanhã. Inclusive, ao contrário, as evidências, né, tanto de outros estudos, ou se a gente olhar a série histórica do próprio Guaíba, que a gente percebe é o seguinte: no início do século passado, até os anos 20, mais ou menos, a gente até teve poucas cheias. Nos anos 20, 30, 40, 50 e 60, tivemos mais cheias, mais fortes, inclusive a cheia de 41, que era a maior de todas. Talvez foi por isso que a geração anterior decidiu por construir o sistema de proteção para Porto Alegre, né? Mas a partir da década de 70,
a gente passou por 70, 80, 90, um período com menos cheias. Até numa apresentação que eu fiz hoje, eu chamei esse período ali do período do esquecimento do problema, né? A gente vai esquecendo, né, que existe essa cheia. E a partir dos anos 2000, foi aumentando de novo, especialmente na última década. Começou em 2015. A média dos níveis do Guaíba se elevaram muito. Então, só de olhar aquele gráfico, a gente já fica assustado. Olha, tá subindo. Se a gente somar isso a esses estudos que o Walter comentou, mostra claramente, é no sul do Brasil em que há a maior preocupação sobre o aumento da magnitude e frequência dessas cheias. E por que é no sul do Brasil? Essa é uma questão climática. O fluxo de ar úmido, ele parece que ele vai se intensificar para a nossa região, e uma questão de circulação atmosférica mesmo vai intensificar as chuvas aqui e não em outros lugares. Por exemplo, para boa parte do centro do Brasil, as projeções são inversas. Na verdade, as cheias nos grandes rios tendem até a diminuir ao longo do século XXI, né? Mas aqui no sul é uma região que vai desde o limite entre Paraná e São Paulo até o Uruguai, incluindo todo o país, né? O Uruguai é uma região em que a gente tem uma projeção consistente. Com consistente eu quero dizer, se eu pegar o modelo dos chineses, o modelo dos japoneses, o modelo americano, canadense, inglês, eles todos tendem a concordar que é esse o sinal, é isso que vai acontecer. Existem regiões em que a gente não tem essa coerência do sinal. Cada projeção indica uma direção diferente, mas na região sul do Brasil existe uma coerência muito grande. E isso nos traz preocupação, né? Que onde tem muita coerência, realmente é possível que isso venha a se concretizar. A gente, então... E já está se concretizando de alguma forma, né? Aparentemente sim, né? Aparentemente sim. O que o Rodrigo falou sobre a década do esquecimento, as décadas do esquecimento, é fundamental, né? A gente tem motivos para esquecer as coisas, né? Nós, seres humanos, a gente, na verdade, evoluiu para esquecer coisas dolorosas, né? Isso nos faz bem esquecer coisas dolorosas. Não é bom ficar relembrando coisas ruins, né? Só que quando a gente trabalha com a gestão de um sistema de proteção de cheias, a gente não pode esquecer as coisas dolorosas que aconteceram no passado, né? E isso é uma coisa que aparentemente aconteceu em Porto Alegre. A gente não só não viu mais cheias acontecendo ao longo da década de 70, 80, 90, né? Como a gente passou a acreditar que todo aquele sistema que foi projetado em função das cheias das décadas anteriores não tinha utilidade, não tinha serventia. E começou a se questionar a utilidade disso, e se falava abertamente em retirar todo o sistema, em inutilizar ele, derrubar o muro, né? Usar alternativas, derrubar o muro, usar alternativas simplificadas ou talvez mais frágeis ou mais sujeitas ao erro, né? Que não era um pensamento justificável do ponto de vista racional, né? Do ponto de vista racional, a gente sabe, aconteceu em 41, podia acontecer de novo, nenhum fator havia mudado, né, o suficiente para a gente acreditar que uma cheia como a de 41 não ia acontecer mais, né? Onde que falhou a comunicação entre o que as pesquisas indicam? Porque assim, também tem o professor Marcos lá de Pelotas, que falou inclusive na Câmara de Vereadores lá alguns anos atrás, que ia acontecer, ele acompanha o volume de chuvas, ele falou que as chuvas estavam muito mais intensas, a pesquisa que vocês desenvolvendo, enfim. Existe esse consenso de que as mudanças climáticas estavam trazendo mais chuvas aqui para o Rio Grande do Sul. O senhor mesmo disse, né? Todos os modelos previam isso, né? Onde se falhou nessa comunicação para chegar num ponto que no ano passado, né, ou nesse ano ainda, quando a gente falava em conceder o Cais Mauá, uma das alternativas que se discutia era simplesmente tirar o muro, claro, substituir por alguma coisa, mas não se apresentou nenhum modelo, né? Mas não se falava abertamente em tirar o muro. Onde que se falhou essa comunicação para chegar no poder público a informação de não dá para pensar em substituir isso se não tiver um plano robusto no lugar? A gente teve essas décadas de esquecimento, fez com que a população talvez não achasse que o tema fosse tão importante, né?
Então a população, talvez os tomadores de decisão, não tinha essa percepção desse risco, né? Por isso o debate foi por um caminho de menor segurança. As pessoas também gostam de acreditar naquilo que parece ser positivo ou favorecer seu ponto de vista, né? E uma das coisas que as pessoas acreditavam, né, sem nenhuma base racional, é que mesmo que acontecesse uma chuva como a de 41, a enchente aqui em Porto Alegre, no Rio Guaíba, não seria igual a de 41. E os argumentos para isso eram os mais variados, né? Um dos argumentos era, hoje existem muitas barragens e reservatórios ao longo do Rio Jacuí, no próprio Taquari, que eventualmente teriam a capacidade de conter essa cheia, né? Então, motivado por isso, a gente começou um trabalho de pesquisa que reavaliava a cheia de 41 e procurando responder o que aconteceria caso a mesma chuva que aconteceu em 1941 acontecesse hoje, né? Essa pesquisa está praticamente finalizada, né? Um primeiro artigo já foi publicado e demonstra que, na verdade, tudo aconteceria de novo, independente das estruturas que existem atualmente. Como aconteceu, né? Exatamente, porque na hora H, as barragens, muitas delas, elas operaram de uma forma que elas operam tradicionalmente. Elas não são operadas para controlar cheias, e mesmo que fossem operadas para controlar cheias, elas teriam uma relevância muito pequena, uma influência muito pequena sobre o desfecho final, né? Então, e isso é uma ironia triste, porque a gente tinha esses resultados prontos, né? E demonstrando, então, que isso poderia acontecer de novo. E o que acabou acontecendo foi ainda pior, porque a gente teve uma chuva ainda mais intensa do que aquela de 1941 agora, né? Agora, assim, por outro lado, essa questão das projeções de mudanças climáticas, eu entendo que para muitas pessoas, mesmo para tomadores de decisão, isso ainda parece muito nebuloso no futuro, assim, não está especificado quando exatamente vai acontecer, nem qual é a diferença, que quanto maior vão ser as cheias ou as chuvas. Então, me parece que essa falta de definição deixava assim a vista meio nublada assim, para o futuro. O que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza, vai deixar para nós, pelo menos, essa marca assim, de que esse é um problema sério que a gente vai ter que enfrentar. Talvez tenha sido o evento catastrófico da virada no nosso ponto de vista sobre esse problema, como a gente deve se portar. Muitos ainda levavam essas coisas com desconfiança, né? E o que aconteceu agora parece nos alertar que, com desconfiança ou não, a gente vai ter que levar a sério o que está sendo produzido, porque, por mais que tenha falhas, o melhor que a ciência pode nos oferecer nesse momento são essas projeções, né? Pois é, professores. Com base nisso que o senhor falou, e com base de que a gente espera, obviamente, que tenha sido um alerta. Foi muito pior do que um alerta, porque já causou um rastro de destruição impressionante, gigantesco, prejuízos na casa de mais 100 bilhões de reais projetados, né? O que dá para fazer de um curto, médio e longo prazo para que, se chover de novo o que choveu, os estragos, se não vão ser zero, mas serão menores? No curto prazo seria essa de recompor todos esses sistemas de proteção contra cheias, né? Então, os diques que foram superados, reconstruir, as comportas, né? Reajustar, estar pronto para operar elas quando necessário. A gente também está na etapa da reconstrução, então a gente deveria fazer essa reconstrução, recriação dessas áreas, levando em conta a adaptação à mudança climática, né? E recentemente, o resultado desse projeto a gente transformou numa nota técnica que estabelece os critérios, que diz, chuva, para considerar a mudança climática, a chuva a gente considera 20% maior, ou a vazão dos rios 20% maior, né? Isso já está sendo até implementado. O governo do estado acabou de lançar editais
para reconstrução de pontes no estado, e lá eles colocaram, né, no anexo lá, nos projetos das pontes, nós vamos ter que considerar esses critérios que a PH propôs para adaptação. Então, a gente acredita que para outros setores isso deveria ser incorporado, outras obras, todo o planejamento, né, talvez reavaliar os próprios diques, né, se alguns não têm que ser elevados. Então, isso é só uma parte, né? Claro. A gente pode continuar. Porque a gente ouve cientistas falando que assim, chuvas vão acontecer mais intensas no futuro em função de mudanças climáticas e eventualmente cheias, mas sem especificar de uma forma objetiva, mas o quanto maiores vão ser as cheias, né? Para o que a gente tem que se preparar? O dobro, o triplo, né? 10% a mais, isso é muito diferente. Então, não basta alertar para uma intensificação, a gente tem que propor novos critérios de projeto, por exemplo, novas perspectivas para tornar a nossa infraestrutura mais resistente, mais resiliente, né? Então, isso foi uma contribuição muito importante no meio da situação toda, né, que o IPH trouxe, que foi transformar essas projeções de mudanças climáticas em critérios objetivos de projeto e aconselhar. Então, por exemplo, a reconstrução de uma ponte não reconstrói igual. Por quê? Por mais que isso seja rápido, né, de fazer, só colocar de volta a ponte em cima do pilar que já está lá, etc., né, tem a vantagem de ser extremamente rápido, isso é necessário. Porém, quando vier uma outra cheia igual, vai cair de novo e a gente vai ter que conviver com esse problema novamente. Então, a gente deu recomendações com relação ao quanto que deveria se redimensionar de uma forma mais dimensionada além do que se dimensionou anteriormente, né? E de longo prazo, professores? Falando aqui de Porto Alegre, para também não espalhar para o estado inteiro, existem sistemas mais modernos que poderiam ser implementados para além do sistema de proteção composto por diques e comportas e pelo muro, que ajudaria a minimizar, e aí talvez chuvas até maiores do que a gente viu? Ainda nessa parte da mudança climática, quando a gente fala, vai aumentar 20% a vazão dessas cheias, né? Talvez fique um pouquinho vago isso para o ouvinte. Mas se a gente pensar num rio em que varia muito o nível d'água, como no Rio Taquari, esses 20% a mais de vazão pode significar um aumento de 3 metros no nível d'água no rio e atingir regiões que não tinham sido atingidas antes. 3 metros é um andar, né? Aqui embaixo, no Guaíba, esse aumento de 20% talvez elevasse o nível do Guaíba em 50, 60 centímetros. Ou seja, nessa cheia, ele já estaria ameaçando o nosso sistema de proteção, porque de 5,33... passar por cima dos diques. Isso, já começa a ameaçar, entendeu? Então, por isso tem que ter essa preocupação. Aí, numa cidade como Porto Alegre, em que a gente tem um sistema de proteção, a gente deveria ter também alguma espécie de plano de ação emergencial no caso da falha, que foi o que não teve dessa vez. As pessoas não tinham a menor noção que estavam numa área de risco, né? E como é que aconteceria uma falha desse sistema. Esse tipo de instrumento já existe no setor das grandes barragens, essas barragens de geração de energia, por exemplo. Existe o Política Nacional de Segurança de Barragens, é uma lei que estabelece que essas barragens têm que ter um PAI, que é Plano de Ação Emergencial, que o empreendedor prepara, né? Ele verifica quais seriam as áreas impactadas no caso da ruptura de uma barragem e verifica como que seria um plano de evacuação dessas pessoas, ensino, etc., né? Então, eu acredito que as cidades como Porto Alegre deveriam ter um instrumento desse tipo. O outro ponto é que as pessoas deveriam estar melhor avisadas, né? Então, isso que foi feito como uma iniciativa acadêmica, toda a previsão e alerta da cheia aqui em Porto Alegre, deveria ser feito dentro de algum órgão do Estado, né? E feito até melhor do que foi feito durante essa cheia. A gente tem que ter previsões mais qualificadas, baseadas em dados observados, em monitoramento em todas as bacias, para poder alertar as pessoas, né? Então, por mais que você more num local que é protegido por diques, você tem que ser informado anteriormente
que uma situação perigosa pode vir a ocorrer, né? Então, a sua opção de, eventualmente, se você tem a disponibilidade, sair daquele local e ir para um local mais protegido, com alguma antecipação, né? E de uma forma ordenada, né? Sem atropelo, etc., né? Então, isso vai ser fundamental no futuro, melhorar os sistemas de previsão e alerta, que passa por melhorar o monitoramento, né? Isso é uma coisa fundamental. Isso aqui em Porto Alegre, região metropolitana, onde é que essa solução de proteção por diques é viável, mas a gente tem muitas áreas nos vales onde é que isso nem mesmo é viável. Como o rio sobe, assim, caso de Lajeado, por exemplo, 20 metros ele subiu, né? Não existe dique para proteger uma cidade com 10 metros de altura, Nesses 15 metros casos, de altura, né? o caminho seria que as pessoas não voltassem para essas casas? Nesse caso, o ideal é que as casas que foram destruídas, elas não fossem mais reconstruídas naqueles locais, né? E as casas que são inundadas frequentemente também, eventualmente, deveriam ser repensadas. E algumas pessoas acabam ficando em áreas inundáveis, mas com inundação mais rara, menos frequente, né? E, assim, não é possível projetar qual vai ser a pior de todas as cheias e dizer assim, aqui ninguém vai morar, né? Mas tem que ser uma cheia que pelo menos não aconteça frequentemente, né? Deveria ser uma cheia rara, né? A partir da qual as pessoas podem morar. Não é garantia de que as casas não vão inundar. Agora, isso é diferente, por exemplo, dos lugares em que, quando inunda, e mesmo numa cheia rara, a velocidade da água é tão alta que a casa acaba sendo destruída, porque as casas com uma velocidade da água muito alta, elas acabam sendo destruídas, elas não são projetadas para uma grande pressão lateral, né? Então, nesses locais, a gente tem que realmente pensar em soluções que implicam em não ocupar mais na forma como estava ocupado, né? Porque senão a gente paga esse preço alto que a gente está pagando agora, né? Professores, a gente está chegando a 1 hora de programa. Eu queria deixar o espaço final para vocês fazerem uma consideração final, ou daqui a pouco chamar atenção para algum tema que vocês acham importante. Claro, a gente poderia conversar aqui bem mais tempo, tem muito mais assuntos, mas eu acho que a gente deu um fechamento legal agora. Não legal, porque é um assunto muito pesado, né? Mas acho que ficou um bom fechamento para a nossa conversa. A gente falou bastante do que aconteceu, né? Falamos do e terminamos falando do que deveria ser feito. Eu acho que cumprimos o objetivo dessa conversa, né? Então, eu queria deixar um espaço para vocês fazerem alguma consideração final, algum tema que daqui a pouco a gente não falou, que a gente, inclusive, pode vir abordar no próximo programa, mas que vocês gostariam de chamar a atenção. Eu acho que o mais importante é a gente entender que esse vai ser um trabalho coletivo, né? A gente precisa amadurecer fortemente a nossa cultura de prevenção aos desastres naturais, com essa adaptação à mudança climática, né? E cada um vai ter um papel nisso, né? As pessoas vão precisar entender mais do assunto, a questão da educação, né? A questão da gente cobrar legislações, né, que nos protejam disso, seja esse zoneamento do uso do solo, os planos diretores, né? Cobrar sobre esses melhores sistemas de monitoramento, de alerta, e etc, etc. Professor Walter. Um pensamento que eu tenho a respeito disso a gente tem uma necessidade grande de informação, né, de melhorar a informação numa situação como essa. Grandes prejuízos poderiam ter sido evitados com melhores informações no momento mais crítico, né? E para isso a gente precisa melhorar todo esse sistema de monitoramento e alerta, que no Brasil ele me parece que ele sofre de um problema crônico, que é o problema do cachorro que tem 2 donos, né? A gente tem várias entidades, várias instituições atuando nesse assunto, mas nenhuma dessas entidades ela realmente assume o problema para si e puxa a responsabilidade de uma forma que pode se considerar definitiva, né?
Então, por exemplo, a gente tem, nesse momento, órgãos como o CEMADEM, é um órgão federal, né, atuando nessa área. A gente tem o governo do estado atuando nessa área. A gente tem outro órgão federal, a Agência Nacional de Águas, atuando nessa área. Mas ninguém dá comida para o cachorro. Todos gostam de afagar e fazer brincar com o cachorro, mas ninguém dá comida para ele, ninguém leva para o veterinário, né? Então, levar para o veterinário, dar comida para ele, significa ter um sistema de monitoramento robusto, ter o pessoal técnico qualificado para fazer esses alertas, porque a tecnologia ela existe, né? A gente, com essas previsões que foram feitas aqui em Porto Alegre, a gente demonstrou essa viabilidade da tecnologia, né? E o que falta é da parte institucional assumir esse problema e dizer, esse cachorro é meu e eu vou dar comida para ele, tá bom? Perfeito, professor. Então, eu queria agradecer muito, professor Walter, professor Rodrigo. Foi um prazer conversar com vocês. Eu gostaria também de lembrar que a gente fez um programa sobre a questão do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre, especificamente sobre a questão do muro da Mauá, derrubar ou não, no ano passado. Então, quem quiser acompanhar uma discussão, um debate, também com professores do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, é só voltar lá naquele programa do ano passado, está bastante atual ainda, né? Então fica mais um complemento, mais um conteúdo importante para agregar essa discussão que a gente teve agora com os professores Rodrigo e Walter. Agradecendo vocês, meu agradecimento especial é para você que mais uma vez esteve na audiência do nosso Dipoa. Eu convido a todos a curtirem e acompanharem, a seguirem o Sul21 e a Cubo Play em todas as plataformas de redes sociais e desejo a todos uma ótima semana e até o próximo programa.